Professor, entrando na vamos falar de astronomia então, Uhum. eh, me tira uma dúvida que, assim, é uma questão que me perturba bastante. Para isso a gente não tem uma resposta, mas em seguida eu vou te perguntar uma coisa, mas, assim, o universo é muito louco, né. O universo existe, assim, teoricamente existe o Big Bang, né, é a teoria mais bem vista hoje, e aí se expandiu o universo e aí surgiram galáxias, né, conforme foi passando o tempo, com com estrelas e exoplanetas, tudo jogado, assim, no espaço, digamos, né, é uma loucura pensar nisso. Agora, tentando entender mais, por exemplo, o que são estrelas. O que exatamente é uma estrela? Excelente pergunta e eu fico muito feliz de você ter feito essa pergunta, porque é bom para a gente responder. Uma estrela nada mais é do que uma enorme bola de gás, uma enorme bola de gás, principalmente hidrogênio. A grande parte de uma estrela é formada por hidrogênio e é formada por hélio também, uma outra parte. E uma quantidade de outros elementos químicos mais pesados do que hélio. Em geral, chega até o ferro. Chega até o ferro. Mas o que caracteriza uma estrela? O que caracteriza uma estrela é uma absurda quantidade de energia que ela tem, que é gerada no interior dela através de fusão nuclear, uma fusão nuclear, fusão de elementos químicos. Então, a primeira fusão que ocorre é o hidrogênio dela, que é um elemento químico que tem um próton só no núcleo, né? E o hélio tem dois prótons, né? Então, ao se fundir, né, para produzir hélio, há uma fusão, né? Ah, como se fosse dois átomos de hidrogênio formando um hélio. Na realidade, é um pouco mais complexo. Mas, nisto, há uma liberação de uma quantidade de energia absurda, absurda. Essa quantidade de energia que é liberada é toda essa energia que a gente recebe do Sol hoje, Hum, né? A gente recebe do Sol todo esse calor. Então, para você ter uma ideia, na superfície do Sol, bem na superfície, a temperatura é de cerca de 6.000 graus Kelvin. meu Deus. Quase 6.000. Claro Graus que tem Celsius? pequenas variações, graus Celsius, né? Mas no interior dela, no núcleo do Sol, são 15 milhões de graus. 15 milhões. Então, essa energia toda, uma estrela ela é uma máquina, é um reator nuclear. É um reator nuclear. Então, ela do hidrogênio produz hélio através de fusão, o hélio se funde, produz carbono e segue por aí na escala da tabela periódica da química, né? Então tem toda uma área que é conhecida por química nuclear, né? Na realidade é uma física nuclear. Química e física nuclear praticamente são a mesma coisa ali nesses termos, né? E com isso tem essa geração absurda de energia, né? Então, aqui na Terra, a gente recebe cerca de 1.600 quilowatts por hora. Quilowatts por metro quadrado. Quilowatts é a potência, Sim, né? Quilowatts por metro isso do Sol. quadrado. Pra você ter uma ideia, 1.600 é a potência de um ferro elétrico. Então, Nossa, por metro quadrado a gente recebe isto, né? Então, você imagina cada potência metro quadrado um ferro elétrico na Terra, que a gente recebe de energia do Sol que tá muito longe da gente. a 150 milhões de quilômetros. Meu 150 Deus. milhões de quilômetros, que é uma unidade astronômica, né?
Porque as medidas do sistema solar, a gente não mede em metro nem quilômetro, nós temos que definir uma outra unidade. E a unidade que é definida é a unidade astronômica, que é a distância média da Terra ao Sol. E aí, anos-luz a gente mede fora da nosso sistema Não, solar? anos-luz é outra coisa, é uma medida de outra coisa. Também é uma medida de distância, mas a gente mede fora do sistema solar, anos-luz. Sim. Porém, em astronomia, na ciência de astronomia, astrofísica, a gente nem usa o ano-luz, a gente usa o parsec. Ah, O parsec, que é parallel second. É uma outra unidade que equivale a cerca de 3.600 anos-luz. caramba. A gente usa parsec, não usa ano-luz. Ano-luz é mesmo para a gente divulgar e para as pessoas Para a pessoa entenderem. entender. E voltando à estrela lá, como que a gente sabe como surgem as estrelas? Como é que surgem as estrelas? Surge assim, embora a gente sabe do espaço interestelar, que é um grande vazio, um grande vácuo, mas não é só isso, né? Tem uma boa quantidade de elementos químicos e tem as chamadas nuvens moleculares. São nuvens, são nébulas, nebulosas, né? A gente fala nuvem no sentido de nébula. Então, é formada por gases, com moléculas, principalmente molécula de hidrogênio. Quando eu falo molécula, quer dizer, que chega a formar o gás, porque o átomo não é um gás, o átomo faz parte de uma molécula. O gás hidrogênio, por exemplo, tem duas moléculas de hidrogênio. O gás hidrogênio é formado por, desculpa, duas moléculas não. A molécula do gás hidrogênio é formada por dois átomos de hidrogênio. Então, assim como a molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, a molécula do gás hidrogênio é formada somente por dois átomos de hidrogênio. Caramba! Tá? Então, e tudo que quando a gente fala molécula é uma combinação de átomos, né? Então, metano, por exemplo, é formado por CH4, né? O gás metano é carbono e 4 de hidrogênio. Enfim, tem uma quantidade todas as moléculas são formadas de um monte de hidrogênio. Mas aí no espaço tem essas nebulosas, às vezes eu falo em inglês, nébula, mas a nebulosa, ela é formada por gases, principalmente hidrogênio e hélio, e formado também por poeira. Então, existe no espaço grandes, e quando eu falo grandes, assim, um diâmetro de centenas, milhares de anos-luz de distância. Por isso que são gigante. chamados de grandes nuvens moleculares. São enormes, enormes. E às vezes acontece que há uma explosão, que é o contrário do nascimento, é a morte de uma estrela, é uma supernova. Uma estrela se explode numa supernova, né? E aí todo o seu interior vai para o espaço. Sim. Então, do que ela é formada? Hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, magnésio, até ferro, até isso. Ela explode e essa explosão ela é luminosa e depois fica um remanescente. Você imagina uma igreja, uma estrela como o Sol, por exemplo, que tem 1 milhão Gigantesco. e 400 mil quilômetros de diâmetro, né? Você imagina quando explode a quantidade de coisas que vai para o espaço. E ela desestabiliza essa nuvem molecular. E aí essa nuvem começa a se colapsar. Ela se colapsa
e pode e aí, por atração gravitacional, os átomos uma uma grande aglutinação de energia e começa a girar e formar hoje a gente chama uma protoestrela, na realidade é uma estrela, é uma pré-estrela, em que fica girando e vai formando como o Sol, né. E ela girando, e como ela tem também essas partículas, né, que eu falei, essas partículas formam os planetesimais, que são os pré-planetas. Ah, E aí forma um disco girando, era bem interessante. Eu não sei se a Júlia tem acesso, eu podia mostrar alguma é que a nossa TV tá imagem. limitada agora. Não dá para Ah, colocar pelo computador. entendi, entendi. Mas eu, enfim, seria interessante depois na edição, se você quiser colocar estas coisas. Eu tenho nessa minha palestra, aí eu teria que te mandar a parte, porque está fechado. Enfim, então as estrelas, essa grande nuvem molecular, quando se aglutina, elas podem formar muitas estrelas, não uma só, né. Interessante. E tanto assim que ela é chamada de berçário de estrelas. Ah, Formam várias estrelas, então essas estrelas têm praticamente a mesma composição química, a mesma idade, a mesma distância da Terra, mais ou menos, né, porque essa nuvem molecular é enorme, algumas se formam mais próxima, outras mais longe. então a partir desse pressuposto, assim, a chance de ter, estrelas parecidas com o Sol aqui perto é maior então? Sim, sim, tem muita estrela bem, na realidade, nas proximidades, sim. Embora a coisa que aconteceu há 4,5 bilhões de anos, É uma quatro vírgula loucura. cinco bilhões de anos, muita coisa, aconteceu nesse período, né.